Bom dia, meus queridos amigos e irmãos! Que a graça, a paz e o amor de nosso Deus e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam com cada um de nós nesse dia de hoje. O meu nome é Cássia Pedroso e seja bem-vindo a mais um Pão de Cada Dia, o nosso alimento diário, a Palavra de Deus. Vamos estudar a Bíblia? Continuando no livro de Romanos, dessa vez no capítulo 4. Nós vamos continuar falando dessa graça maravilhosa do Senhor para nós. E só para relembrar, ontem nós falamos sobre como nós podemos nos tornar justos diante de Deus, né? Como somos justificados diante de Deus. E vimos que Abraão descobriu que ele só podia ser considerado justo por Deus mediante a fé e não por suas boas obras, né? Nós vimos também que Davi declarou que as pessoas são justificadas porque Deus perdoa a desobediência delas. Essas pessoas, elas são felizes porque o Senhor não leva mais em conta seus pecados, porque Deus as perdoa. E tudo isso por meio da fé, né? Essa é a maravilhosa graça do Senhor Jesus. Isso nos mostra que nós não precisamos tentar obedecer à lei para sermos salvos com a nossa própria força. Mas o que o Senhor nos oferece é um presente. E só aceitamos essa dádiva quando nós cremos nele realmente, nos entregando inteiramente a ele e deixando que ele efetue em nós essa obra que ele já começou. Deixando que ele nos molde, que ele nos transforme e nos santifique, né? Esse presente maravilhoso que o Senhor nos com fé, com confiança no seu caráter, em como ele é fiel e como ele vai cumprir essas promessas em nossa vida. Hoje nós vamos ler o capítulo 4, dos versos 9 ao 25. Assim diz a santa palavra do Senhor. Por acaso essa bênção é apenas para os judeus ou se estende também aos gentios incircuncidados? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio de sua fé. Mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Está claro que foi antes de ele ser circuncidado. Nesses versos é esclarecido que Abraão ele foi considerado justo por Deus antes de ser circuncidado. Quando ele teve fé, ele recebeu essa justiça de Deus. E a circuncisão aqui, ela simboliza o batismo de hoje. E o batismo é simplesmente a evidência de que você tem fé em Deus. E que, por meio disso, ele o considerou justo. E é interessante nós notarmos que, nesse contexto em que Paulo está escrevendo essa carta aos Romanos, o que acontecia é que havia um conflito entre os cristãos de origem judaica e os cristãos de origem gentia. Então, Paulo estava procurando promover essa unidade entre eles. Por quê? Como cada um tinha uma cultura diferente, eles tinham maneiras diferentes de interpretar a palavra, e havia esses conflitos. Quem era circuncidado porque era judeu, achava que quem não era judeu, que não era circuncidado, deveria se circuncidar para ser salvo. E aí Paulo vem quebrando nessa ideia errada deles e mostrando que o que realmente importa é a fé. Vamos continuar lendo no verso 11 agora. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes de ele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa de sua fé. Verso 12. E Abraão também é o pai daqueles que foram circuncidados, mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. Então, nós vemos aqui que Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados.
Ou seja, os que recebem essa graça, essa justiça do Senhor, os que têm fé verdadeira, mesmo sem serem batizados, ou mesmo sem participarem da igreja que a gente acredita ser a correta, eles também são filhos de Abraão, eles também recebem essa promessa, recebem essa graça, porque eles têm fé. E por isso Paulo vem dizendo, ele também é pai dos que foram circuncidados, mas somente se tiverem a fé. Isso mostra o quê? Não é o batismo que vai te dar certeza da salvação. Se você é batizado, se você crê que está na igreja certa, no caminho certo, mas sua fé não te leva à salvação, a sua fé não é como a de Abraão, não te leva a ter o desejo de ser como Cristo, de obedecer a Deus, de abandonar o pecado e tudo que faz mal para o seu corpo, para a sua mente, tudo que faz mal para a sua comunhão com Deus, você não está fazendo parte do povo de Deus. Você não está fazendo parte do povo que está sendo salvo e santificado por Ele. Professar ter uma fé, professar fazer parte da igreja verdadeira do Senhor, não é o que te garante a salvação. Os judeus aqui, eles tinham esse orgulho, porque de fato Deus os tinha escolhido como um povo especial. Mas quando Jesus veio, depois que os judeus, a maioria deles rejeitaram a Cristo, eles não tinham que pensar dessa maneira, com esse exclusivismo, achando que os gentios deveriam ser circuncidados e se achando melhores, né, porque eram circuncidados, porque eram batizados, né, faziam parte do povo correto. E hoje não está sendo diferente. As pessoas, elas se sentem melhores que outras porque as outras não fazem o que elas fazem, não foram batizadas na igreja que elas foram, não seguem as doutrinas que elas seguem. E Paulo veio aqui para esclarecer a importância da fé, como é realmente nos dada a graça, a salvação por meio da fé em Jesus. Por meio da fé que realmente agrada ao Senhor. A fé como a de Abraão. A fé de Abraão o levou a viver uma vida para Deus sem reservas, a amá-lo, a ser submisso a Ele, em tudo, até mesmo a ponto de sacrificar o seu próprio filho, né? O único filho dele, que Deus tinha dado, o filho da promessa, por amor a Deus, se assim Deus o permitisse, né? Que foi apenas um teste. Mas ele estava disposto a obedecer o Senhor, independente das circunstâncias, independente do quanto ele ia sofrer. Ele ia obedecer a Deus por amor, pela fé verdadeira que ele tinha em Deus. Nós vemos aqui que esse é o resultado da verdadeira fé. O batismo, apesar de ser importante, é uma declaração pública de que você escolheu o Senhor como seu Salvador, de que você quer viver uma vida nova para Ele, com Ele, e morrer para a sua velha vida, para o seu antigo eu. Apesar de ser importante, ele não garante a sua salvação. A fé verdadeira, além de gerar o batismo, além de gerar essa declaração pública, ela vai gerar em você, na sua vida, renúncia, obediência. Esse é o resultado da fé. Vamos ler agora o verso 13. A promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou em sua obediência à lei de Deus, mas sim no fato de ele ter sido considerado justo quando teve fé. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa anulada.
pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para... Queridos, assim como Deus prometeu a Abraão de que ele e seus descendentes herdariam toda a terra, ele também prometeu o céu, a terra gloriosa, a vida eterna e feliz aos que têm a verdadeira fé. Abraão, ele morreu crendo nessa promessa. Deus revelou para ele o Salvador que viria. O próprio pedido de Deus de que ele sacrificasse seu filho era só para demonstrar ali para ele o amor grandioso de nosso Deus ao enviar o seu filho unigênito para morrer em nosso lugar. Abraão pôde compreender ali esse plano maravilhoso de salvação do nosso Deus, o amor tão grandioso dele em entregar o seu filho, porque ele ali estava disposto a entregar seu próprio filho por amor a Deus, com dor no coração, porque era o seu filho, o unigênito dele. E Deus revelou para ele todas as bênçãos, toda a glória que estava reservada para ele, por ele ter fé nessas promessas grandiosas de Deus, nessa salvação que ele estava dando para ele gratuitamente. E para nós, hoje também é prometido isso, se nós crermos, como Abraão creu. Então, Paulo, ele veio aqui mostrar que se fôssemos para receber bênçãos, para receber a herança que o Senhor nos prometeu, pela nossa própria obediência, nós não precisaríamos ter fé. Isso já não seria uma promessa, mas um direito, que nós conquistaríamos com a nossa própria força. A misericórdia do Senhor é tão grandiosa porque, além dele nos dar salvação, ele nos dá um meio de salvação muito mais fácil, muito mais simples. Ele faz de tudo para que nós sejamos salvos. Ele não pede que venhamos nos machucar, que venhamos nos dilacerar, pagar penitências. Ele não nos pede que venhamos fazer grandes esforços, que obedeçamos à lei com nossas próprias forças para sermos salvos. O que ele requer de nós é fé, que aceitemos esse presente de verdade, que acreditemos nessa promessa grandiosa do Senhor. É uma tolice nós tentarmos obedecer à lei por nós mesmos para sermos salvos, pois ela nos condena. E mesmo que se fosse possível, nós obedecemos toda a lei daqui em diante com nossas próprias forças, o que é impossível, Mas mesmo se fosse possível, nós já estaríamos perdidos, porque um pecado já quebra a lei do Senhor. Um pecado já nos leva à morte, porque o salário do pecado é a morte. Independente de quantos pecados sejam, o pecado nos leva à morte. Então, somente não tendo lei para ninguém quebrar a lei, mas ela existe. Ela está na palavra do Senhor. Ele deixou em nós, para que possamos enxergar o pecado e entender que ele existe, entender que ele nos leva à perdição. E assim, olhando para essa lei, entendendo que por ela estamos condenados, nós possamos olhar para Jesus, olhar para a cruz, olhar para esse amor incondicional do Senhor, do nosso Deus, o nosso Pai e de seu Filho Jesus Cristo. Ele se entregou, Jesus se entregou por nós. Deus entregou seu Filho por nós, por amor, para que possamos ser salvos. E com o desejo de nós sermos salvos, mas também de nós sermos transformados, santificados à sua imagem e semelhança, e podemos estar aptos para viver no céu com Ele um dia. Uma vida santa, uma vida pura, sem nenhum mal, sem nenhuma coisa ruim,
sem nenhuma impureza, sem nenhuma tristeza, mas em plena santidade. O Senhor Jesus veio para revelar em sua vida esse amor grandioso, que quer nos salvar, nos resgatar, que quer nos salvar, nos resgatar e nos regenerar. E é por isso que a promessa vem pela fé. Vamos continuando a partir do verso 16. É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça, e assim alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm fé como a que teve Abraão. Pois ele é o pai de todos que creem. Conforme aparece nas Escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu, e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. As Escrituras dizem que foi também para nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Amém! Glória a Deus! Que fé incrível, né? Essa é a fé verdadeira que devemos ter. Nós vemos aqui que Deus prometeu que Abraão seria o pai de todos que creem, de multidões, de nações. Porque o plano de salvação do Senhor é para alcançar todas as pessoas, de todas as nações, independente de qual povo, de qual nação ela pertence. A salvação vem simplesmente por nós crermos nesses méritos de Jesus. Abraão, ele creu que Deus pode trazer à vida os mortos, que Deus pode criar coisas novas do nada. Hoje, sempre foi assim, no mundo, as pessoas acham loucura um morto reviver, Deus existir e criar coisas do nada. Mas essa é a grandiosidade da palavra do Senhor. Ele vem salvar as pessoas que são simples, as pessoas que aceitam ter fé nele, mesmo sem ver ele pessoalmente. Somente ao estudar a palavra, somente ao ver evidências de sua própria vida, ao receber a paz, ao receber a alegria, todas as bênçãos do Senhor. Deus quer salvar essas pessoas que têm essa fé simples, que escolhem viver uma vida ao lado de Jesus. Você tem essa fé? Você crê que Jesus foi ressuscitado por Deus dos mortos? Você crê que Deus pode fazer um milagre na sua vida hoje? Ou talvez com o tempo, não da maneira que você precisa?
Você crê realmente que Deus pode fazer coisas novas do nada? Ou você pensa que ele abriu o mar vermelho? Somente é algo, uma ficção, uma historinha pra gente se contrair, se descontrair um pouco. Você crê que esses milagres que estão na palavra do Senhor realmente existiram? Abraão, ele não tinha ainda evidências. Ele ainda não tinha experimentado milagres. Mas ele creu em Deus. E nós temos aqui na palavra do Senhor todas as evidências do poder grandioso de Deus. Nós temos aqui todas as evidências da fidelidade de Deus. E por isso não teremos desculpa. Não poderemos falar que não tivemos evidências suficientes. Não teremos desculpa nenhuma. E na verdade a fé verdadeira, ela é evidenciada onde não há evidências. Só existe fé quando há somente possibilidades. Quando há coisas que ainda estão por vir. Uma esperança, crer em algo que ainda está por vir. A nossa fé vai ser recompensada. Porque o Deus em que nós cremos é poderoso. É um Deus de amor. É um Deus de misericórdia. Que prometeu grandes coisas para nós. Você entende a gravidade de seus pecados? E você crê de fato que Jesus foi entregue por causa de seus pecados? Foi entregue à morte, ao sofrimento, morte de cruz, por causa de seus pecados? Se sim, renove essa fé hoje. Diga ao Senhor que você crê, que você aceita esse maravilhoso dom que Ele te dá, esse maravilhoso presente que Ele te dá. Se não, o aceite hoje pela primeira vez, passageira. Nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos que dia morreremos, não sabemos nem o que vai acontecer no próximo minuto. Sem Deus, que esperança teremos? A vida é simplesmente nascer, viver, sofrer e morrer e acabou? Não. A palavra do Senhor revela segredos, revela coisas tão preciosas que qualquer um pode entender, qualquer um pode conhecer. E nos mostra que o plano do Senhor é que vivamos uma vida feliz, uma vida eterna. Ele não tem para nós um mundo cheio de problemas, de dificuldades e pecados. Ele tem para nós um paraíso. Ele não tem em sua mente um plano que tem fim. Que a gente viva aqui e morra e pronto, acabou. O plano dele é infinitamente maior do que nós podemos imaginar. É maravilhoso, é grandioso. E hoje, mais uma vez, ele nos dá essa chance de aceitarmos a ele, de aceitarmos esse sacrifício. Aqui diz, no verso 25, que Jesus foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Então, porque Jesus um dia morreu, nossos pecados hoje podem ser perdoados. Porque um dia Jesus ressuscitou, porque Deus o ressuscitou dos mortos, nós podemos ser declarados justos diante de Deus. Abra o seu coração ao Senhor hoje. Não passe esse dia longe dele, mas esteja em oração, pedindo que ele habite em seu coração. O amor do Pai, do nosso Deus, é tão grandioso que ele enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho
para que possamos clamar: Abba, Pai, por causa de seu amor tão grandioso. Antes nós éramos inimigos de Deus, mas hoje nós podemos chamá-lo de Abba, de Paizinho. Hoje nós podemos ter a certeza da herança maravilhosa que Ele tem para nós no céu. Hoje nós podemos ter a certeza de que vamos viver eternamente felizes. Não teremos nenhuma dificuldade, nenhum choro, nenhuma lágrima. Não teremos morte, somente vida e paz. Que Deus habite em seu coração. Que o Espírito do Senhor Jesus habite em seu coração. Te convença do pecado, da justiça e do juízo que virá. E que Ele complete essa boa obra em seu coração. E que assim você viva pela graça de Deus em santidade, vivendo para o Senhor. E viva para a glória dEle todos os dias da sua vida. Esse é o meu desejo, esse é o desejo do Senhor para a sua vida. Um abraço e